Boa noite, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre diodos, tá? Eu não vou conseguir abordar tudo nesse único vídeo, então eu vou começar o assunto e o restante do assunto daí vai ficar para um próximo vídeo, beleza? Então vamos lá, falando então sobre diodos. Bom, o que é um diodo, né? É um componente composto de material semicondutor que ele pode ou não permitir a passagem de corrente. A gente vai entender isso um pouco melhor, um pouco mais adiante. Mas como é que a gente encontra esse diodo? Como é que ele é, né? Bom, nós temos aqui um diodo THT, um diodo SMD, um outro diodo SMD também. Então, assim, quando ele for THT, esse diodo, normalmente ele vai ser com esse corpo cilíndrico aqui e vai ter uma faixinha cinza, né? E um código em cima dele. Os resistores SMD também, né? Eles também vão ter essa faixa cinza aqui, tá? Depois eu vou explicar o que é isso aí. E esse aqui também é um outro formato, né? Que também pode ser encontrado nas placas eletrônicas. E esse aqui seria como se fosse um diodo duplo. E assim, pessoal, os diodos eles têm diversos encapsulamentos que a gente chama, tá bom? Seriam o formato da carcaça dele, né? Então eu trouxe aqui esses três, que são bastante encontrados em placas eletrônicas, mas eles podem ter formatos diversos, tá bom? Então não é só esses aqui que vocês vão encontrar. Esses aqui são bem comuns em placa eletrônica, mas eu vou passar agora alguns modelos que possuem corrente maior, tá bom? No caso, esse aqui, a gente chama ele de diodo de potência, né? Porque a potência dele é mais elevada em relação àqueles outros. Esses aqui, de corpos meio como se fosse uma bolacha, né? Um biscoito, eles são para correntes mais elevadas, tá, pessoal? Então, esses aqui podem ser encontrados bastante em retificadores quando a corrente é bem alta, passando aí, sei lá, dos 200, 300 amperes, depende muito da aplicação. Alguns diodos também podem vir assim, em módulos, tá bom? Também são bastante encontrados em produtos mais da área industrial daí, tá bom, pessoal? E a função deles é a mesma, né? Só muda o encapsulamento e a potência, a corrente que eles conseguem trabalhar, a tensão muitas vezes também, e assim por diante. Então vamos dar sequência aqui. Como eu disse, né, aplicações. Circuitos eletrônicos, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas tem um diodo aqui, outro diodo aqui. Esses aqui também, esses vermelhinhos também são diodos, tá? E aqueles diodos que eu mostrei com módulo, que são maiores, eles são bastante encontrados também em inversores de frequência. Quando a potência do inversor de frequência é relativamente grande, eles usam aqueles diodos para fazer a retificação da forma de onda. A gente vai aprender como fazer isso e como fazer os cálculos também para utilizar o diodo como retificador. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. A simbologia do diodo, como eu havia comentado em um outro vídeo, ele é bem parecido com a do LED, né? Essa simbologia aqui, onde o positivo é o anodo e o negativo é o catodo. Um jeito até fácil de decorar qual é o anodo e qual é o catodo na simbologia é olhando que aqui, do lado do catodo, a gente tem um K ao contrário, né? Se a gente usar um pouquinho a imaginação aí, aqui, forma uma espécie de um K. Então você pode lembrar que aquele lado é o catodo, é o negativo. Olhando no componente mesmo, naqueles que vão na placa, o lado que tem a faixinha, tá? É o lado negativo. E o lado positivo fica sendo o outro lado daí. Vamos lá. Como medir o diodo com um multímetro? Bom, para a gente saber se o nosso diodo está bom ou não na placa, a gente pode medir ele com um multímetro, tá? É bem fácil. Vou mostrar aqui para vocês. Você vai pegar a ponteira positiva aqui, do multímetro, né? A vermelha, vai colocar ali no positivo. E a ponteira negativa aqui, o comum, né? Vai ligar aqui no negativo. E daí você escolhe a escala de diodo, né? Nos multímetros que tem essa opção, porque alguns não têm a medição de diodo, mas nos que tiverem, ele vai ter a simbologia do diodo aqui nessa medição. Então você vai lá, seleciona a escala de diodo e mede em cima do componente. Lembrando que aqui, aonde tem a faixinha, é o lado negativo,
e aonde não tem é o lado positivo. Normalmente, quando você fizer essa medição, for ali colocar as ponteiras, o multímetro vai te indicar uma tensão. Essa tensão pode variar, depende muito do modelo, mas vai ficar na faixa aí de 0,5 volts até 1.2, 1.3 volts, tá bom? Quando é que eu sei que o diodo está ruim, está queimado? Quando você colocar a ponteira aqui para fazer a medição e te der um valor muito baixo, por exemplo, 0,2 volts ou então 0 volts, né, que daí estaria indicando que o diodo está em curto-circuito. Então, se você colocou ali e deu um valor muito baixo, ou então um curto-circuito, quando aparece 0 volts ali no multímetro, significa que esse diodo ele já está conduzindo a qualquer momento. E esse não é o papel dele, tá, pessoal? A gente vai ver depois que ele tem que conduzir a corrente elétrica só em alguns momentos. E também, se você inverter as ponteiras e ele conduzir e aparecer o 0,7 ou 1 volt, ele também está com problema, porque no sentido contrário ele não deveria estar conduzindo, beleza? Então, para você saber se o seu diodo está ou não com problemas, é bem fácil. Bom, vamos lá. Por que o diodo pode ou não se tornar um condutor? Eu vou fazer aqui alguns exemplos, tá? E a parte construtiva do diodo, eu não vou estar abordando aqui nos vídeos, tá? Porque entra uma parte química e muita gente não tem interesse nessa parte, então eu vou passar mais a parte prática, tá? A parte de aplicação do diodo. Então vamos lá. Aqui temos um exemplo com polarização reversa. O que é polarização reversa? Quando o diodo está polarizado ao contrário. Por exemplo, assim, ele está colocado aqui no circuito de forma ao contrário. Olha só, o positivo da fonte está ligado no catodo do diodo. E o positivo aqui, ó, o anodo, né, está ligado no negativo da fonte. Então a gente chama isso de polarização reversa. Ele está bloqueando a passagem de corrente elétrica. Olha só, os diodos, eles têm várias características. Então, você olhando ele, só o que está escrito em cima dele, você não vai conseguir as informações que você precisa para poder dimensionar ele só de olhar ali. O que vai ter no diodo? Vai ter um código, né? Um dos diodos assim, mais comuns, que as pessoas mais conhecem, é o 1N4007. Tá, o que esse código quer dizer? Esse código vai te trazer as informações que você precisa da seguinte maneira. Você vai lá no Google, vai digitar 1N4007, que é o código que estava aparecendo no seu componente, e vai colocar datasheet. Isso vai te trazer uma espécie de manual do componente. Porque o diodo ele tem muitas especificações. Uma delas é essas que eu trouxe aqui. A corrente máxima de operação, a máxima tensão reversa, a queda de tensão aproximada e vários outros valores como a faixa de temperatura em que ele pode operar, o máximo pico de corrente ou o máximo pico de tensão e várias outras características. Então, sempre que você quiser saber tudo sobre o componente, você vai olhar o código que ele tem em cima e aí vai pesquisar na internet botando aquele código e a palavra datasheet. Isso vai te trazer o manual do componente, assim você vai poder olhar todas as especificações dele. O diodo aqui em exemplo, a corrente máxima que ele suporta é 1 ampere, a tensão reversa é 100 volts e a queda de tensão nele é aproximadamente 0,7 volts. Bom, olhando aqui, o nosso diodo está ao contrário, né? Então nós temos uma tensão reversa, né, sobre ele. O máximo que a gente pode ter de tensão reversa aqui é 24 volts, porque a nossa fonte, né, tem 24 volts. Então eu não tenho nenhuma outra fonte de tensão no circuito, então eu sei que a tensão reversa, nesse caso, está ok, porque no nosso componente aqui, ó, a máxima tensão reversa é 100 volts. Então beleza, o diodo vai manter o circuito aberto. Aqui, ó, não tem circulação de corrente. Tá bom, pessoal? Vamos dar sequência aqui. Agora nós temos uma polarização direta. Olha só, o positivo da fonte está ligado no positivo do diodo, né? Então aqui, ó, no anodo, no caso. E o negativo está virado para o lado negativo aqui da fonte.
agora sim ele permite o fluxo de corrente elétrica. Olha só, né? A corrente circula nesse sentido. E o que acontece daí? Qual que seria a corrente ali, ó, no resistor R1? Corrente é tensão sobre resistência. Qual que é a tensão no resistor R1? Olha só agora. Como no diodo a gente tem uma queda de tensão aproximada de 0,7 volts, a tensão no resistor é 24 volts menos 0,7. E isso vai me dar 233 mA, beleza? A corrente que circula pelo resistor é a mesma corrente que circula pelo diodo, 233 mA. Então, tá ok, né? A corrente máxima do nosso diodo é 1 ampere, a tensão reversa é 100 volts, para esse caso não tem tensão reversa, porque ele está polarizado diretamente, né? E então tá tudo certo, né? A queda de tensão é um dado já no datasheet, e assim a gente conseguiu calcular a corrente do circuito, beleza? Então o diodo ele só conduz quando ele está nessa configuração aqui, né? Bom, agora a gente vai iniciar o diodo com tensão alternada. Nós vamos começar com uma forma de onda quadrada, tá? Porque fica mais fácil o entendimento. Como é que é essa tensão alternada e com a forma de onda quadrada? Olha só, vai ser da seguinte maneira. A gente vai começar aqui, ó, a gente tem uma escala de tensão, né, que vai de 0 a 24 volts, e um eixo aqui que é o eixo do tempo, né, que começa em 0 segundos e vai 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e assim sucessivamente. Olha só, no instante 0 aqui, a nossa fonte tem 24 volts e ela fica com 24 volts positivo até 1 segundo. Depois ela baixa menos 24 volts. Aí depois, quando dá 2 segundos, ela volta para mais 24 volts. Então é uma tensão alternada e quadrada. Ora a fonte está em 24 volts positivo, ora ela está em 24 volts negativo. Isso vai impactar no funcionamento do nosso diodo. E eu vou mostrar como. Bom, olha só. Vamos olhar aqui primeiro o semiciclo positivo. Essa imagem aqui de cima. O que nós temos no semiciclo positivo? O primeiro aqui, ó, nós temos 24 volts positivos. Tá vendo? Ó? De 0 segundos até 1 segundo, a fonte fica em 24 positivo. Então, o positivo está com o positivo do diodo. Nesse caso, a gente tem circulação de corrente. Agora vamos para o próximo ciclo. A partir de 1 segundo, a fonte fica com menos 24. Então, a gente tem uma inversão. Agora, o negativo está ligado no positivo do diodo. E o positivo está ligado no negativo. Então, aqui, o diodo bloqueou. Não tem mais passagem de corrente. No próximo ciclo, a fonte volta a polarizar o diodo como estava antes. A corrente circula. No outro, não circula. E assim vai. Então, ora tem corrente circulando no circuito, ora não tem. Ora o diodo conduz, ora ele bloqueia. Como é que ficaria a tensão no resistor? Aqui, ó, a gente vai olhar esse gráfico aqui. De 0 a 1 segundo, nós temos 23,3 volts. Aqui, ó. Por que 23,3? Porque no diodo tem uma queda de 0,7 volts. A gente está usando o mesmo diodo de antes. De 1 a 2 segundos, o diodo bloqueou. Então, não tem mais tensão no resistor. De 2 a 3 segundos, a fonte reverteu novamente e passa a ter tensão no resistor. Então, o diodo tem esse papel, né? Ora bloquear, ora permitir a passagem de corrente. A gente vai ver que esse funcionamento ele é fundamental na parte de retificação. Olhando agora a corrente. Vamos aqui, ó, a corrente I1 nesse gráfico, de 0 a 1 segundo, ok, 233 mA.
Estou usando a mesma corrente que eu calculei lá no exemplo anterior, tá, pessoal? Então, de 0 a 1 segundo circula a corrente, de 1 a 2 segundos não circula, de 2 a 3 circula a corrente, e assim sucessivamente. Conforme a fonte for alternando, né, a nossa corrente circula ou não. Bom, agora vai começar uma parte um pouquinho mais complexa, tá? Um pouquinho mais complicada. Eu comecei com a forma de onda quadrada porque é mais fácil de entender. Eu vou explicar um pouco sobre a tensão senoidal e daí no próximo vídeo a gente vai dar continuidade no assunto. A tensão que a gente tem em casa, nas nossas tomadas, ela é uma tensão senoidal. Então, se você pudesse ver o que está acontecendo ali, é da seguinte maneira. Bom, eu moro na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Aqui, a nossa tensão eficaz, ela é 220 volts. Eu sei que em alguns estados, algumas cidades, essa tensão é 127 volts. Os cálculos aqui que eu vou mostrar servem para as duas, tá? Então, olha só, o que acontece? A nossa tensão, se a gente começasse ela do instante zero, no tempo inicial, assim, né? 0 segundos e começar a contar agora. O que aconteceria? Ela, no instante zero, nós temos 0 volts. E logo depois, nós temos a tensão de pico. E depois, 0,008 segundos. Depois, ela está em zero novamente. E então, ela passa para uma tensão de pico negativa. Aqui, na minha cidade, como a tensão eficaz é 220, a nossa tensão de pico é 311 volts. Olha só. Então vamos continuar aqui, depois eu vou explicar essa parte aqui dos cálculos. A nossa tensão ela é uma tensão senoidal, então ela varia de 0 até a tensão de pico, depois volta para 0 novamente, volta para a tensão de pico negativa, volta para 0, tensão de pico, e ela fica assim, oscilando o tempo inteiro, tá? O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos lá. O que é tensão RMS ou tensão eficaz? É a tensão alternada equivalente a uma tensão contínua gasta, onde a potência gasta é a mesma nos dois casos. Seria muito complicado se eu ficasse falando assim, qual é a tensão que você tem? A tensão que eu tenho aqui no meu circuito ela é mais 311 de pico menos 311 de pico. Qual que é a tensão que o outro tem no circuito? A minha é de 220 de pico e 220 de tensão de pico negativa. Ficaria muito complicado. Então, nós temos uma medida que é a tensão eficaz. Ou seja, se você tem um circuito que produz 10 watts-hora de potência, nós utilizaríamos uma mesma tensão que tivesse 10 watts-hora de potência em tensão alternada. Como é que eu acho o valor de tensão eficaz? A tensão eficaz é a tensão de pico dividido por raiz de 2. Aqui, nesse caso, a tensão de pico é 311 volts. Então, a minha tensão eficaz é 311 dividido por raiz de 2, que vai dar 220 volts. Eu não sei a tensão de pico da minha tomada, né? Como é que eu posso saber? Uma das maneiras é você pegar o multímetro, né, botar ali na escala de tensão alternada e medir a tensão na sua tomada. O multímetro vai te dar a tensão eficaz. Sabendo a tensão eficaz, né, você pode achar a tensão de pico. Aqui, ó. Se você pegar a tensão eficaz e multiplicar por raiz de 2, você vai ter a tensão de pico da sua rede. Então, a tensão eficaz que a gente tem, né, no caso, quando se eu não me engano, no Brasil são 2, né? Ou 127 ou 220 volts. Isso são números de tensão eficaz. No meu caso, a minha tensão de pico, né, como eu moro aqui em Joinville, em 220 volts, a minha tensão de pico é 311. Para quem mora em outras regiões, se eu não me engano, São Paulo é 127. Então, quem mora em São Paulo vai ter uma tensão de pico diferente. E para encontrar a tensão de pico, é só multiplicar por raiz de 2.
A nossa forma de onda aqui, ela tem um período e uma frequência. O que é o período e o que é a frequência? Bom, o período aqui, representado pela letra T maiúscula, é o tempo necessário para um ciclo completo. Ou seja, eu parti do ponto zero aqui, 0 volts, né? Fui até o ponto máximo positivo, que é a nossa tensão de pico, vim para zero, voltei para o pico negativo, e aqui, ó, nesse ponto, eu começaria tudo de novo, de zero até o pico positivo. Eu peço desculpas que aqui ficou menos VP, mas aqui é mais VP. Então, o período é isso, é o tempo que é necessário para fazer um ciclo completo. Vim de zero, máximo, mínimo negativo, zero, e aqui começaria tudo de novo. Esse é o período. O período, né, numa rede de 60 Hz, ele é 0,0166 segundos. Em uma frequência, uma rede de 50 Hz, é diferente. Você pode achar o período ou a frequência com essas equações aqui, ó, onde a frequência é 1 sobre T, sobre o período. No nosso caso aqui, 1 sobre 0,166, que vai me dar os 60 Hz. Para quem tem a rede de 50 Hz, se você fizer o contrário, digamos assim, eu quero saber o período. 1 dividido pela frequência. Se você tiver uma rede de 50 Hz, já vai te dar o período, tá bom? Então, isso aqui que eu queria passar para vocês, da tensão alternada, que a gente tem uma tensão de pico, nós temos tensão eficaz, frequência e período. A gente vai precisar desses valores para continuar o assunto, porque a próxima parte vai ser a retificação, né? Transformar uma tensão alternada, que vai ficar alternando entre positivo e negativo, para uma tensão contínua, onde vai ficar só positivo ou se não só negativo. Então a gente precisa entender como que funciona a tensão alternada para dar prosseguimento no assunto. Beleza, pessoal? Então no próximo vídeo eu vou começar a parte de retificadores com diodos. Eu sei que essa parte aqui da tensão senoidal é uma parte um pouco mais pesada, mas eu tenho certeza aí que todo mundo vai conseguir entender bem. E quem não conseguir, pode deixar nos comentários ali, tá? Que eu vou tentar responder assim que eu puder. Beleza? Obrigado e tenham todos uma boa noite.